Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, que traz informações todas as semanas aqui, direto do ABC Repórter, falando de temas que são extremamente necessários para entendermos o momento do Brasil e para onde pretendemos seguir no futuro. E hoje estamos trazendo um especialista para falar da comunicação do agronegócio, esta área econômica que será fundamental para os próximos anos na economia do Brasil. E para falar sobre esta comunicação, esse momento do país, Lucas Jacinto, da Agricultura Inteligente, a AGIN. Lucas, obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite, Roberto. É uma honra estar aqui com vocês, podendo conversar sobre isso e poder falar um pouco da comunicação e do impacto que isso tem aí na vida do urbanoide, né? Da gente que mora na cidade aí. Urbanoide é bom. Bom, fala um pouquinho sobre os pilares do trabalho da AGIN inicialmente. Certo, a AGIN é uma empresa que surgiu com o objetivo de suprir demandas do agronegócio que muitas vezes elas ficam descobertas e são coisas que envolvem estritamente conhecimento. Então, hoje a gente atua em 4 pilares, né? O suporte técnico ao agricultor, ajudando produtores a produzir milho, soja e algodão. A parte de treinamentos, onde a gente pode treinar desde o corpo técnico de uma fazenda, né, ao time de operações, ao time técnico das indústrias. A área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, dentro da AGI, a sua própria pesquisa. AGI, nós desenvolvemos pesquisas tanto de interesse público para o mercado, né? Então, desde ensaios para promover a questão de manejo integrado de pragas ou de novos conhecimentos sobre biotecnologia, e também desenvolvemos pesquisas para as indústrias com cunho exclusivo, né, para lançamento de novos produtos. E o último pilar, que é o que a gente vai acabar discutindo bastante aqui hoje, é o pilar de comunicação, onde a gente vende conteúdo, a gente fornece conteúdo para essas empresas do agro e consultoria em marketing de conteúdo agro. Às vezes, no imaginário, né, do público, existe a impressão de que nós temos empresas imensas no campo do agronegócio e na outra ponta, talvez, o Jeca Tatu, com cigarro de palha e tal. E, na verdade, esse mundo é muito mais dinâmico e a informação tem que ser disseminada 360 graus, né? Qual que é o perfil dos caras que estão assistindo ou curtindo o trabalho que vocês fazem? Fala um pouquinho sobre isso e como que é trabalhar essa dinâmica. Tá, olha, Humberto, eu acho que é até interessante trazer um ponto que é muito curioso, poucas pessoas têm conhecimento sobre isso, que é a história da comunicação científica no Brasil. Não sei se você conhece a revista Chácaras e Quintais. Sim, sim. Essa revista ela é de 1909, existiu eu não sabia disso. Até os anos 70. E por conta dessa revista, a gente tem hoje a FAPESP, a gente tem hoje vários polos de pesquisa, exatamente pela idealização do conceito de levar informação técnica para os agricultores. Então veja que a comunicação, pensando em levar informação, ela existe desde a época mesmo desse Jeca Tatu e segue hoje a uma situação onde assim, esse estereótipo já não existe mais. Existe em certas proporções, mas a gente pode dizer que majoritariamente esse público do agro está conectado. É um público que consome YouTube, que consome informações técnicas para ajudar no trabalho, que consome entretenimentos dentro desse nicho. E hoje, mais do que nunca, é um público que está nichado, né? É um termo que a gente usa. É puro nicho. Então, hoje eles têm as próprias páginas de memes, eles têm as próprias páginas de informação sobre operações agrícolas, sobre máquinas, testes de ferramentas digitais. Até porque esses caras, como líderes de seus negócios, têm a sua idade e tal, e estão, obviamente, são filhos dos caras que fundaram fazendas, etc. e tal, então numa outra vibe. Esse público ele já está inserido no meio digital, isso não tem como contestar isso. Mas o desafio agora é fazer uma transição para que a gente consiga, além de falar com os jovens, que no fim das contas é realmente mais fácil, falar com as pessoas da minha idade, enfim, mas ainda assim buscar esse público mais sênior. Né? Então, como que a gente faz para que as empresas do agronegócio consigam levar essas informações para esse público, seja para ajudar eles a desenvolver, né, o negócio deles da melhor forma, ou
para mostrar realmente os benefícios dessas tecnologias. Sim. Como que eu vou bater na porta desse cara, né? Então, sim, hoje o desafio é esse e é onde a gente tenta trabalhar com as empresas. A gente estava batendo um papo, né, que existe um zoom de que está se jogando muito produto químico, não sei o quê, vai fazer mal para a saúde e tal. Falta uma comunicação adequada, né? Falta o cidadão comum entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, essas empresas estarem interligadas e dizendo o que de fato estão fazendo verdadeiramente. Sim. Roberto, hoje assim, tem uma máxima que eu escuto desde quando eu era estudante lá, em 2012, 2011, por aí, que era: o agro não sabe se comunicar, ou o agro se comunica mal. Isso não é uma verdade. O agro se comunica muito bem, mas ele se comunica ali, internamente. Sim. Só que quando a gente começa a ver a necessidade dessa informação extrapolar o meio agronômico, esse nicho, a gente já vê casos recentes de indústrias que lançaram tecnologias e tiveram efeitos negativos, tanto em relação a questões sociais, as pessoas não entenderem, quanto Sim. ao próprio agricultor não fazer o bom uso dessas tecnologias. E hoje as indústrias estão pagando um pouco o pato em relação a isso. Sim. E aí, quando a gente traz esse conceito, cai exatamente nesse ponto que você comentou, né? Existe uma desinformação sobre o que significa novas moléculas disponíveis no mercado. E essa comunicação tem que ser feita pelo agronegócio. Assim, desde os grandes players ao próprio governo, enfim, as estruturas que estão envolvidas com isso, de trazer a tradução disso. O que significa novas moléculas? Para o cidadão comum, né? Para o cidadão comum. O que isso significa? E aí até o exemplo, né, que a gente acabou de comentar como funciona a saúde humana, né? Quantas moléculas são disponibilizadas no mercado hoje na área de remédios, na área de farmaco? Então, temos nossas necessidades, o meio ambiente tem as próprias necessidades, as plantas, enfim, cultivadas, né, do agronegócio tem as próprias necessidades, e isso não significa que a liberação de, enfim, inúmeros produtos, que o agricultor vai usar esse material todo de uma vez, ou que uma tonelada, tem uma jogar em cima de uma plantinha. Tem uma visão negativa, maquiavélica em cima disso. Mas aí que vem o ponto que acho que, fazendo o meu papel aqui de comunicador nessa área, e falando com o público da cidade, principalmente, existe uma preocupação já muito grande das indústrias de ajudar esses agricultores a usarem cada vez mais de forma sustentável e rentável essas ferramentas. Porque não custa barato, é muito caro. Sim. Então, quando você traz... Se ele está fazendo isso, é porque está precisando, e não porque ele mesmo, quer. Exatamente. Sim, lógico. Tanto que assim, a gente vê pelo Brasil inúmeras situações onde existem ainda agricultores que não conseguem obter altas produtividades porque não conseguem ainda acompanhar o fluxo de informação, não conseguem entender como usar as ferramentas, desde a parte de agtechs, de tecnologia, agricultura 4.0, até a parte de como realizar uma aplicação para controlar uma lagarta específica que está comendo a planta de milho. Então, assim, existe um gap, né? E essas indústrias estão preocupadas em sanar esse gap. Legal. E pensando em comunicação, a gente vê uma força muito grande já dos últimos, pelo menos 5, 6 anos, acho, pensando até em marketing de conteúdo, né? Se você colocar no Google hoje, como controlar a lagarta Spodoptera frugiperda, que é conhecida como lagarta do cartucho, ela come a planta de milho igual um cachorro, assim, às vezes, de tão forte que ela você vai encontrar informações. Você vai encontrar informações que vão trazer, inclusive, não só alternativas químicas, mas até biológicas. Então, até isso está sendo proporcionado através da comunicação, está havendo essa preocupação. Mas, de fato, ainda falta esse salto, do tipo, tem todo esse engajamento para falar com esse agricultor, para ajudar esse cara a produzir melhor de forma mais rentável e sustentável, mas ainda falta esse salto para falar com as pessoas da cidade. Tá, vamos pegar, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que tem produção de agrícola também respeitável, né, digamos assim, para pegar um exemplo de um país grande também no campo da dimensão geográfica. Existe, na sua opinião, esse mesmo problema para eles lá na comunicação? Isso é um problema brasileiro? Fala um pouquinho sobre isso. Cara, é muito interessante a sua pergunta, porque esse é um problema brasileiro. A gente teve um evento esse jabuticaba. Ano... Não, a gente teve uma atividade esse ano que foi o primeiro encontro internacional de jornalistas agro.
Foi feita uma parceria com a Syngenta, eles cederam espaço, existe hoje um grupo de pessoas se organizando para isso no mundo todo, e a gente teve referências globais de como é feita essa comunicação. Sim. Quando nós, como jornalistas brasileiros, compartilhamos que aqui existe um submundo da comunicação disponibilizada para o agronegócio, como se fosse um mundo paralelo, né? Aqui tem a vida normal e aqui tem o agronegócio. Jornalistas da Finlândia, da Argentina, que é aqui perto, né? Nossos vizinhos, dos Estados Unidos, trouxeram o seguinte: não existe isso para eles. Nos Estados Unidos, a mídia compete com todas as outras mídias. Sim. Falar de trator, falar de uma planta, falar de um produto, está lado a lado com o seriado da HBO, com o programa de televisão comum do cidadão. Ou seja, você normaliza isso, você traz essa notícia para dentro da casa das pessoas, elas podem amar, podem odiar, mas elas estão situadas de que elas são obrigadas a entender sobre isso. E é estranho, né? Porque o Brasil é um país agrícola desde sempre, né? Exato, nunca não foi né? um país agrícola. E aí, assim, foi interessante ter essa troca de experiências. Aí, pegando até o caso da Finlândia, por exemplo, o jornalista... Que não deve ter uma agricultura muito... Não é uma boa comparação a nível de proporção de produção, mas a questão é a própria consciência que eles têm. Então, vamos dizer assim, a consciência agrícola que eles têm. Do tipo, passa sim no programa de TV, está sempre nos websites, do site de fofoca tem um display falando de agronegócio. Interessante. No meio da notícia que tem falando sobre o cachorrinho que foi resgatado no prédio X, embaixo tem uma notícia falando do novo trator da marca X que está revolucionando o mercado. Sim. Então, talvez isso tenha a ver também um pouquinho, Lucas, com a cultura das pessoas do país, né? Quer dizer, o cara quer informação 360 graus, não importa o que é, e aqui a gente está nichado na desinformação. Sim. Eu acho que esse é um problema, Sim, né? Na verdade tem acho que um dos gaps, inclusive, que a gente enxerga quando tem essa dificuldade de saltar do campo para a cidade, é exatamente ainda um pouco de bairrismo. Sim. Tem isso. A gente viu casos recentes de coisas que estouraram, não sei se você acompanhou, mas, por exemplo, o Fábio Porchat tem um programa de TV, né? E aí teve uma discussão onde ele mencionou, eles começaram a debater ali superficialmente sobre agronegócio. Fizeram alguns comentários realmente... menos felizes. Não tinha nenhuma base para sustentar o que eles estavam falando, mas eles ali como cidadãos, né, em primeiro lugar, estavam fazendo emitindo a opinião deles. Todo mundo faz, né? Fala opinião. E a gente teve um retorno disso. Então, dentro do agro, muitas pessoas se mobilizaram, grandes influências começaram a produzir vídeos, conteúdos e debatendo, questionando. Mas pouquíssimos tiveram vamos dizer que a empatia de puxar e falar, vamos conversar, eu posso te explicar exatamente como é, você pode formar a sua opinião, né? A maioria foi uma coisa mais do contra, né? Do tipo, vocês aqui e a gente lá, que é o jeitão brasileiro. Né? Bom, eu vou chamar nossos comerciais e na volta eu queria que você falasse um pouquinho do papel da sustentabilidade nessa comunicação e os efeitos disso. O programa Sustentabilidade, mais uma vez, dando um show de informação com gente que sabe daquilo que está falando, que é o Lucas Jacinto, falando da comunicação no agronegócio. A gente já volta. Nós voltamos com o programa Sustentabilidade, sempre aqui direto dos estúdios ABC Repórter, hoje um pouquinho gripado, mas mastigando aqui um cravinho da Índia para segurar a garganta. E estamos entrevistando o Lucas Jacinto, da AGIN, que trabalha com a comunicação do agronegócio e trazendo informações importantes em todos os campos do agronegócio. Lucas, a gente estava debatendo que o agronegócio, às vezes, jogam na caçamba do agronegócio um monte de inverdades ou de situações explicadas de forma inadequada. Uma delas que me parece, sempre dizem, não, eles consomem muita água, eles estão desmatando. Tá? Fala um pouquinho sobre aquilo que você acha que devia ser feito no campo da comunicação, o que é verdade, o que não é. Traz um pouco dessa informação, já que a questão da sustentabilidade está totalmente interligada. Certo. Bom, acho que isso tem muito a ver com aquela questão das comunicações para ajudar esses produtores a se desenvolverem melhor. Mas quando a gente vê essa questão de que a agricultura realmente carrega esse fardo do vilanismo de
explorar o ambiente, não é a realidade, não é assim a realidade de fato. Até porque a gente vê qualquer crise climática que a gente vê um monte de agricultor quebrando, perdendo safra. Ou seja, será que se usa realmente tanta água assim no campo? A gente sabe que tem algumas atividades que a água é imprescindível, então a própria pecuária tem seu consumo, né? Existem áreas irrigadas, mas todas elas se utilizam de sistemas cada vez mais aprimorados para se otimizar. Porque, assim, se tem uma coisa que no agro faz todo sentido economizar sempre. Eles otimizam todos os detalhes. Então, sim, ninguém abre a torneira e deixa lá exato, correndo a água e se lá. fazem, e se tem algum tipo de uso, alguma necessidade, tudo isso é calculado para que na próxima safra seja melhorado e na próxima melhorado, e eles comemoram e vibram a cada vez que conseguem economizar, porque tudo isso, além de recurso natural, é recurso econômico. E são recursos deles, né? Recursos deles né? mesmo. Eles estão pagando por aquilo, enfim, estão usufruindo, mas estão tendo o ônus daquilo também. Então, quando a gente pensa nessa questão da comunicação e sustentabilidade, é algo que realmente, cada vez mais, a gente pode dizer que, não para a sociedade ficar despreocupada, porque tem sempre que ficar em cima mesmo, tem que cobrar. Mas já existe muitos dispositivos internos hoje que fazem com que esses agricultores queiram produzir cada vez de forma mais sustentável. E isso são os próprios selos hoje, por exemplo, de qualidade de produtos. Então, hoje em dia tem uma marca de roupa que ela só vai consumir ou vai comprar tecido que foi feito com algodão de fazendas sustentáveis. E dentro de cada um desses selos existe hoje uma série de especificações do tipo, o cara ele tem que ter... Não pode ter usado produtos químicos, ele não pode ter usado equipamentos de irrigação, por exemplo, para não utilizar água, e ele tem que ter utilizado, por exemplo, uma prática agronômica específica, por exemplo, utilizando recursos biológicos. Esse é o selo de qualidade que eu quero consumir. O mesmo vale para outros alimentos, inclusive redes de mercados hoje que repassam apenas produtos que estão dentro dessa seara, desse conceito de qualidade. Então, assim, existe já uma pressão sendo feita, existe consumo para esses alimentos, mas é claro que tem uma diferença. Então, um produto que tem um selo de qualidade como esse, ele obviamente tem um valor agregado. Sim. Seja o próprio valor agregado de fato, né, que as pessoas colocam todo o conceito por trás, e até pelo próprio custo de produzir que você está gastando mais para fazer de forma mais adequada. Exatamente. Está perfeito. Eu estive há uns 10 anos atrás na Amazônia, né? Porque eu queria conhecer. E aí você está falando isso e me veio isso na cabeça, né? Porque assim, os caras ficam com aquele papinho sustentável, tal, não sei o quê. Eu falo papinho que eu me dou o direito de assim colocar, né? Porque eu me lembro que um dos locais que eu visitei, ele disse assim, ó, você tem que arrumar um jeito de fazer com que eu deixe a árvore de pé e eu ganhe com isso. Porque você fala que eu não posso deitar a árvore, mas eu preciso viver. Qual é a solução que você está me trazendo? Quer dizer, esse é o grande problema, né? Quer dizer, como o Brasil deve enfrentar a posição dele de forma internacional, se o mundo precisa do ar da Amazônia, é o pulmão do mundo, quem é que vai pagar essa conta? Exato. Hoje, sim, recentemente eu tive contato com o pessoal da Embrapa, da parte da genética de búfalo da Embrapa. E tem um trabalho sendo feito no Pará, com criação de búfalo em várias áreas que são muito próximas das áreas protegidas, existem as áreas dos ribeirinhos, enfim, toda uma estrutura das comunidades. Porque quando a gente pensa assim, Amazônia, a gente pensa, né, de maneira genérica. Indígenas, a questão da floresta e o grande conflito. Mas além desse conflito, existe o cidadão de lá. É o cara que sempre pescou no rio, é o cara que sempre caçou algum tipo de animal. E aí ele precisa também ter um desenvolvimento, ele precisa ter rentabilidade ali, mesmo respeitando todos esses conceitos. E agora a gente está vendo que está acontecendo um trabalho muito bacana para ajudar esse pessoal a produzir a carne de búfalo e queijo, enfim, várias outras produções lá naquela região, em regiões protegidas de forma adequada. Ou seja, alguém não basta só apontar o dedo e dizer isso está errado. Você tem que trazer, olha, esse é o melhor caminho. Então, isso vai surgir aos poucos, acho que não só pela questão da própria rentabilidade, mas por uma questão de necessidade.
Até porque as cidades não são tão grandes assim, né? Quer dizer, elas estão muito próximas da mata. Mesmo os caras que vivem, os urbanoides, né? Como você abriu o programa falando, né? Eles estão vivendo, tanto que uma das pessoas que eu estava conversando, ela falou assim, ó, você não vinha me falar de sustentabilidade, porque eu moro numa chácara e outro dia uma sucuri arrastou minha mãe para o rio, eu fui lá e tirei minha mãe e não matei a sucuri. Falei, quer dizer, é um mundo que está muito distante do nosso entendimento. Quer dizer, a sucuri arrastou a mulher lá, ela foi lá, tirou, salvou a sucuri e a mãe. Dizer, é um outro mundo. E essa é a visão de sustentabilidade. Sim. Quer dizer, tem a ver, mas não é só isso. A sustentabilidade está em várias coisas. Então, é meio que... até eu comentei no bloco anterior a questão do bairrismo. E esse bairrismo de separar a cidade do campo traz até um argumento para o campo de dizer, e você da cidade? Como você cuida da sua cidade? Sim. Então a gente vê problemas de transporte público, problemas de mobilidade urbana, a gente vê uma série de questões que não são bem resolvidas internamente. E não que isso justifique essa discussão, sim, mas a questão é, o cidadão brasileiro em si, ele não tem essa noção 360 do ambiente que ele está. Então vamos dizer assim, bom, então só porque o país é um país agrícola e sempre foi agrícola, que ele vai continuar sendo, não se trata disso. Não se trata de perpetuar coisas, mas se trata de simplesmente entender o ambiente que você está inserido, né? Então, quando a gente começa a ver essa questão o conflito sobre o que é sustentabilidade, a gente já começa a descobrir que para cada um sustentabilidade é uma coisa. Sim. Inclusive, assim, uma discussão interessante que a gente teve já no começo do ano, tive com clientes, amigos, assim, pessoas que trabalham nesse mercado, é que a própria palavra sustentabilidade ela já está tão batida, desgastada, foi tão mal utilizada que ela não serve mais para explicar para o cidadão, explicar para o agricultor, explicar para quem quer que seja essa relação de ser sustentável, de meio ambiente, de coexistência, né, de todos os fatores. E hoje a gente acaba batendo mais na tecla da transparência, sim, que tem a ver com esses selos de sim, qualidade, com esses padrões de produção que representam isso, né? Então, vou dar um exemplo prático que eu achei muito interessante. É uma agtech, uma startup da área de pecuária, lá de Piracicaba, chama Brasil Beef Quality, do Marcelo Coutinho, que é um cara, estou até mencionando ele aqui, é um cara muito gente boa. E a tecnologia dele visa o quê? Uma ferramenta digital que vai dar feedbacks para produtores da área de pecuária sobre a qualidade da carne que eles estão produzindo e, ao mesmo tempo, vai ajudar a qualificar e precificar essas peças para o mercado. Ou seja, é como se eu produzo a carne e recebo feedbacks constantes do que eu estou errando na minha produção e, ao mesmo tempo, essa tecnologia ajuda a mostrar que, às vezes, o bife tem mais qualidade do que a picanha em determinado boi. Sim, sim. E esse é um baita conflito na produção de carne hoje no Brasil. Por quê? O produtor produz, mas aí ele é tudo quase que tabelado. Então, sim, assim, pô, mas a minha picanha... Sim, eu estou fazendo um outro produto de melhor qualidade e eu tenho que vender naquele... Exato, eu tenho que vender com preço de carne de terceira categoria, quando, na verdade, todo o meu animal ali, tudo que eu estou gerando, tem 100% de qualidade. Ou seja, é essa visão de transparência, do consumidor poder escolher o que ele quer, né? Bom, chegamos ao fim. Infelizmente. Você volta uma outra vez, eu vou pegar um pouco da sua água, eu estou com tosse. Programa ao vivo assim. Bem, encerramos o programa Sustentabilidade e voltamos na semana que vem. Um grande abraço.